Oi, gente! Hoje eu vim aqui a socorro de quem está completamente perdido quanto aos estudos do vestibular, vai começar a estudar agora e vai prestar esse ano. Sinceramente, eu acho que as dicas são válidas para qualquer contexto do estudo em que você esteja, se você não vai prestar esse ano ainda, ou começou a estudar mais cedo, mas eu estou aqui falando de coração com quem está neste desespero de se sentir atrasado para começar a estudar e tudo mais. É longe de um julgamento, quem saiu na fila do pão para falar o que você devia estar fazendo ou não, ter começado a estudar antes ou não. É mais porque eu realmente percebi que as dicas que eu estava trazendo, elas eram mais válidas para um contexto, pro contexto em que eu estou, né? Eu acho que para quem tem agora só uns 4 meses para se preparar para o vestibular, porque a gente sabe que os vestibulares estão cada vez mais cedo, não dá para seguir certinho a mesma rotina que eu segui, né? Tem que ter um tipo mais personalizado, e é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje. Outra coisa, respira, que vai dar certo. Vai dar certo, porque tem que dar. Não tem outra opção. E aí, tá. A primeira coisa parece meio óbvia, mas eu juro que não é. Se organize, tá? Por quê? Porque, por exemplo, vou falar como foi quando eu comecei a estudar pro vestibular. O primeiro dia, eu lembro que eu, tipo, sentei pra ver as matérias que eu tinha que estudar, né? Revisar e tudo mais. E eu olhei aquilo e eu comecei, assim, já a ofegar, entendeu? Porque eu falei, gente, como é que eu vou lidar com isso? Parece que é infinito, sabe? Dá a impressão de que tá tão de sacanagem com a nossa cara, entendeu? Tipo, como que o povo faz isso? Como que alguém consegue revisar tudo isso e passar no vestibular? Daí eu comecei a me organizar, comecei a colocar em prioridades, e daí eu fui me acalmando, porque eu percebi que é possível. Então, se estiver tudo bagunçado, você só vai assim, só vai falar assim, não, não dá, desisto, vai desistir antes de começar, porque parece que é infinito, daí parece que, tipo, não tem motivo pra você começar a estudar se você sente que não vai ter jeito. Mas, tem sim. É, só que é um pouco diferente pra quem tá começando a estudar só agora, porque, sendo realista, né, porque eu acho que é importante ser realista aqui com vocês, não dá pra revisar tudo em 4 meses, tá? Já é difícil revisar em um ano e meio, imagine em 4 meses revisar 3 anos, não dá. A questão central é que para você passar no vestibular, você não precisa revisar tudo, entende? Eu acho que esse é o que mais é a causa maior do desespero. É que você sente que para você passar no que você sonha, você tem que saber de absolutamente tudo e acertar absolutamente tudo. Gente, não se esqueçam que o vestibular é uma prova de competição, não é uma prova de competência. Não é para você ter uma nota que você tem que tirar para passar, para gabaritar. É você ir comendo pelas bordas, entendeu? Conseguindo ficar melhor no que dá pra conseguir chegar naquela nota de corte, pra conseguir ser melhor do que uma quantidade X de pessoas. Não precisa ser melhor do que todo mundo, você não precisa estar lá em cima. Você pode sair na quinta lista da faculdade que você quer, entende? O importante é você passar. Tira esse negócio da sua cabeça que você tem que gabaritar, que você tem que ser o melhor de tudo e que todo mundo que tá concorrendo com você sabe de tudo e só você é o perdido que não sabe de nada. Porque eu acho que pelo menos foi assim que eu me senti no começo, que tinha algum segredo que todo mundo sabia sobre estudar no vestibular, sobre passar no vestibular, que eu não sabia e que eu não era capaz de descobrir. Só que aos poucos, né, conversando com colegas meus e me organizando, aprendendo mais sobre isso, com a experiência mesmo, eu percebi que a realidade da maioria das pessoas é não saber de nada. Qual que é a necessidade, gente? Ficar fazendo essa moto super barulhenta aqui. Bom, a realidade da maioria das pessoas é não saber de nada. Então, entenda que você não é a exceção no sentido de que você é a única perdida. Você é a maioria. Tá todo mundo perdido. É um bando de adolescentes fudidos que não sabe o que fazer. Entendeu? Então vamos comer pelas bordas. Digo, comer pelas bordas é o seguinte: organiza suas revisões e o seu estudo pensando em prioridades. Porque não dá tempo de revisar tudo, mas dá tempo de revisar o suficiente. Então, por exemplo, vê as matérias que caem mais no seu vestibular. Dessas matérias, quais matérias você mais sabe sem precisar revisar? Não vai ficar revisando coisa à toa por noia, entendeu? E quais dessas matérias que caem bastante você acha que você tem facilidade? Porque você não vai passar tanto tempo numa matéria que mesmo se você passar muito tempo, você vai continuar sendo ruim. Você vai passar mais tempo na matéria que você é melhor, entende? Como que o seu vestibular cobra isso? Não faz sentido você ficar aprendendo, por exemplo, sei lá, ligações químicas como o ITA cobra, ao invés de como a Unicamp cobra. Então, tudo isso é uma questão de você ter uma organização estratégica pensando em otimizar esse tempo. Porque você tem que pensar que você provavelmente vai fazer o vestibular para valer e você não vai saber todas as questões. Você vai estar com buracos no conteúdo, não vai lembrar de tudo, mas você vai lembrar o suficiente para ter uma quantidade de acertos para passar para a segunda fase e na segunda fase ter uma capacidade suficiente de ser melhor do que a quantidade
tipo, se conseguir ser uma das pessoas que consegue a vaga, entendeu? Mesmo que você seja a última, na última lista, você tem que focar em passar. Não foca em saber de tudo, foca em conseguir ir diminuindo os seus erros. Então, eu sou super contra ficar falando aqui sobre organizações genéricas, né, de como você fazer um planinho para sua semana, porque eu acho que é meio difícil outra pessoa fazer isso pra você. Eu acho que a primeira coisa é você passar um dia inteiro pensando no seu contexto, como encaixar esse estudo, tá? É, organizando o que você tem que estudar, desse que você tem que estudar, o que você tem que estudar com prioridade, pensando no que você tem facilidade, na sua segunda fase, no que cai mais no seu vestibular, como o seu vestibular cobra. E daí, isso é o que você tem que estudar nesses 4 meses. Se sobrar tempo, você dá uma olhada no resto. Outra dica que eu acho muito importante, e eu acho que essa é válida para qualquer contexto do estudo, começa num esquema pirâmide invertida, entende? Tipo um esquema crescente, tanto em relação às horas que você estuda, quanto em relação à matéria que você estuda. Não dá pra eu chegar numa terça-feira à tarde e decidir, eu, bonita, que sempre estudava meia hora por dia, dava uma olhada lá só no que eu gostava da matéria, falar assim, não, amanhã eu vou estudar 16 horas depois da escola. Eu vou acabar de estudar 1 da manhã, entendeu? E eu vou estudar só exercício difícil que vai me destacar nos concorrentes. Gente, o que vai acontecer? Você vai estudar você vai estudar metade do que você falou que você ia estudar. Você vai ter um big surto, né? Porque você vai falar, eu não consigo fazer essa merda. E vai desistir. Porque as coisas vão parecer mais impossíveis do que elas já pareciam antes, entendeu? Além de parecer que você tem coisas infinitas pra revisar, vai parecer que você não tem capacidade alguma de fazer isso. Porque a verdade, gente, é que a gente realmente não tem no começo, entendeu? É literalmente uma progressão. A questão, gente, é que o estudo é interligado, ele é progressivo. Você não aprendeu a fazer exercícios de equilíbrio químico do nada, você teve que aprender estequiometria antes, teve que aprender os princípios das ligações químicas, dando um exemplo aqui relacionado à química. Ou seja, não tem como você simplesmente querer começar do topo, porque você vai se decepcionar. Você teve toda uma progressão para chegar naquele topo, você vai ter que ter toda uma progressão para revisar até chegar naquele topo também. Isso relacionado também com as horas de estudo. Não dá pra eu decidir que eu vou estudar 8 horas no dia do nada, porque eu não tô acostumado. Tanto mentalmente, psicologicamente, biologicamente. Na verdade, eu acho que assim, 8 horas de estudo não é bom nunca, em qualquer contexto. O ser humano, ele realmente tem um limite. E se você extravasa para além desse limite, o que você simplesmente só vai começar a ficar querendo cumprir horário de tabela, porque você não vai ser produtivo igual. Entende? Então tem toda essa questão de você progredir e mesmo progredindo entender os seus limites. Tudo isso para falar que nós temos que ser realistas, tá? Mesmo que tenha pouco tempo, não se desespera para começar a querer fazer tudo, gastar o dia inteiro estudando, não, porque você só vai ficar destruída em 4 meses, vai esquecer tudo, ver tudo meia boca, vai esquecer o seu motivo inicial, que era a sua carreira do sonho, vai começar a estudar no automático, vai dar errado, entendeu? Então, pega o esquema pirâmide invertida. Estabeleça qual vai ser esse topo largo que você quer, quantas as suas horas que você quer chegar lá quando você estiver assim, arrasando nos estudos, quantas horas você quer estar estudando, quando você estiver arrasando nos estudos, quanto dessas horas vai ser para teoria e para exercício, e daí vai aumentando com base nesse objetivo, mas não vai direto pro ápice, porque não vai dar certo, vai fazer assim, ó. Entendeu? Vai ser peidado esse negócio. Além disso, algo que eu acho extremamente conflituoso é a questão entre teoria e exercício, né? Pelo menos no começo dos meus estudos eu ficava muito tipo assim, gente, mas o que eu faço? Todo mundo fala que eu tenho que estudar por exercício, mas como que eu vou fazer o exercício se eu não sei a teoria? Mas como que eu vou ficar só na teoria se é o exercício que vai fazer eu passar? Primeira coisa, cada um tem seu método. A gente vai descobrindo o nosso método conforme a gente vai estudando. É claro que é importante ter um direcionamento, mas conforme você vai estudando, você vai criando, assim, as suas próprias formas de estudar, de gravar esse conteúdo que você vê que é melhor pra você. Mas, tentando aqui ajudar de alguma forma, dar esse pontapé inicial, como eu fiz foi o seguinte, foi um estudo proporcional. Porque não adianta realmente você começar a fazer exercício sem saber nada de teoria. De novo, você só vai se decepcionar, vai perder sua motivação, vai desistir sem nem começar. Também não adianta só ficar na teoria, porque daí você vai saber muito do conteúdo, mas não vai saber como encaixar ele da forma que a sua prova cobra ele. Então a questão é você seguir uma proporção. Então começa tipo, vai, teoria, exercício, mas não descarta nenhum dos dois, tá? Desde o começo já faz exercício e teoria. Daí você vai aos poucos, ó. Entendeu? No começo eu ficava, tipo, sei lá, eu estudava 3 horas por dia. Nessas 3 horas era 2 horas e meia teoria. Daí hoje em dia eu estudo 4 horas por dia. Das 4 horas são, tipo, 3 horas e meia de exercício. Então você vai assim. Assim, gente, mesmo pra quem tá começando agora, que não tem tanto tempo, não se desespera em querer de novo começar do topo, porque
não vai dar certo. Faz um esqueminha progressivo. O que muda entre quem começa a estudar antes e quem começa a estudar mais atrasado não é o fato de que quem começa a estudar mais atrasado tem que começar com uma intensidade plus prêmio suprema, entendeu? Não. É só que esse estudo ele vai ter que ser mais otimizado, ele vai ter que ter uma estratégia mais arriscada, vamos dizer assim, porque você não vai poder revisar tudo, você vai ter que revisar as suas prioridades que você se propôs a revisar. Você não vai poder fazer tantos exercícios, você vai ter que fazer os exercícios com as prioridades que você estabeleceu. Então, a diferença, que eu quero que vocês entendam, não é carga de horário por dia, não é o plano, assim, em si, uma mudança radical. Pelo menos na minha opinião, se você começou a estudar no começo do ano ou vai começar a estudar agora no meio do ano, os dois têm que ser esquema pirâmide invertida e aumentando a carga horária progressivamente e aumentando o estudo progressivamente, fazer de modo estratégico igual. A diferença é que aqui é uma coisa mais arriscada, é você se programar para estudar realmente de uma forma mais estratégica, sabendo que não, provavelmente não vai dar para você ver tudo. Entende? Por que eu falo arriscado? Porque realmente tem uma grande chance de cair coisa que você não sabe. Mas se você revisou de forma estratégica, você vai saber o suficiente. E é isso que importa, é isso que a gente busca, ter o suficiente pra passar. E por último, gente, mas o que eu acho mais importante, eu vou falar sobre a motivação. Na verdade, eu vou falar sobre o seu anti-herói, né? A sua contrastante maléfica, que é a procrastinação, que todo mundo tem, não tem jeito, ninguém escapa dela. Mas, a gente pode diminuir, entendeu? Vai fazendo um esqueminha proporcional. Eu sempre fui uma pessoa que não procrastina. Quer dizer, eu procrastino. As pessoas acham que eu não procrastino, mas eu procrastino. Só que eu ignoro minha procrastinação. Então tem, tipo, a Gabi falando, ai, Gabi, fica aqui, fica deitada. O que você vai estudar, velho? O que você tá fazendo? E daí eu falo assim, cala a boca, e levanto e vou estudar. Mas eu sempre, isso me veio sempre de uma forma muito natural, essa motivação. E eu percebo hoje que é diferente pra quem não tem naturalmente essa predisposição de conseguir fazer as coisas independentemente da preguiça. Isso vem com a personalidade de cada um. Mas a questão é que para estudar tanta coisa, ainda mais com toda essa pressão de quem tá começando a estudar agora, é preciso ter motivação. Sem motivação, sem muita motivação, você não consegue. Então eu acho que esse é a grande essência do estudo pro vestibular. Porque a gente fica assim horas, né? Horas estudando coisas que a gente provavelmente nunca mais vai usar. Se for usar, é alguma área específica, coisas que a gente não realmente vê sentido, para uma prova que o único sentido dela é o para onde ela vai te levar, mas ela em si parece que você fica tipo, por que eu tô gastando tanto tempo assim na minha vida com isso? Então, se você não tem efetivamente um objetivo claro, não vai, gente, não desce. Você vai desistir antes de começar. Mas assim, gente, quando eu falo objetivo claro, eu não tô falando que você tem que saber de tudo da sua vida agora, de tudo da sua profissão agora. Eu mesmo sei o que eu quero de profissão, mas eu me questiono ainda, né? Porque a gente tem 17, 18 anos, não dá pra ficar sabendo de tudo. Quando eu falo de objetivo claro, eu falo de um objetivo interno, no sentido de não se contentar com pouco, entende? Não se contentar com aquilo que é mais confortável pra você. A partir do momento em que o desconforto, ele é minimizado pelo desejo de obter aquele objetivo, o conforto, ele passa a ser odiável, entende? Então, tipo assim, por que que eu consigo com tanta facilidade, entre aspas, ignorar essa Gabi que fica assim, ai, Gabi, fica aqui, né? Por que que você vai estudar tanto? Não sei o quê. Porque pra mim é muito mais odiável o resultado de uma Gabi que fica do que o desconforto de uma Gabi que levanta pensando no meu objetivo. Entende? Toda vez que eu vou estudar, eu não tô pensando que eu tô me desgastando, que eu sou uma coitada, me acoitadando, porque eu tenho que fazer isso, que saco, não sei o quê. Não, eu penso assim, eu estou fazendo isso por mim. Não é só o objetivo que é por mim, é o estudo. O estudo é por mim. Você tem que estudar por você. Não estuda pensando no que seu professor vai falar da sua nota, na foto que vai aparecer no anuário quando você passar na sua faculdade. Você tem que estudar por você. Para de se acoitadar, entende? Não fica achando que você é a sofrida. Porque daí a preguiça, você ficar deitada e tal, vai parecer o que você merece. E estudar, você não merece isso. Não, gente, não. A questão é que você tem que mudar essa chavinha e começar a ver o estudo como exatamente o que você merece. Entende? Quando eu vou estudar, eu não tô pensando, ai, que saco, mas eu merecia estar descansando. Eu merecia estar vivendo por aí. E não sei o que. Não, eu tô pensando assim, eu mereço estudar. Porque é o estudo que vai me levar para o meu objetivo. E eu, como pessoa, sinto que eu devo a mim mesma conquistar os meus objetivos. Agora, se eu ficasse ouvindo essa Gabi procrastinadora, se eu ficasse me deixando levar pela preguiça, era como se eu estivesse dizendo assim pra mim, você merece
não alcançar o que você sonhou, você merece se contentar com pouco, você merece um conforto que no fundo é desconfortável, porque é um incômodo você não conseguir sonhar, né, ter a capacidade de alcançar aquilo que você tanto quer. Então, a preguiça não é o que você merece. Não porque você não merece descansar, porque você não merece lazer, porque você não merece sair com seus amigos, mas porque você não merece também não ter a chance de conquistar o que você quer conquistar. Entende? O estudo não pode ser visto como punição. A punição verdadeira é a desistência, tá? Então, estudem por vocês. Eu acho que essa é a maior dica. Estudem por vocês. Usem o tempo que vocês têm para se aproximar o máximo possível daquela aprovação, porque é por você. No fim, é isso. Você deve a si mesma o estudo. E não se esqueçam, gente. 1 ano, 6 meses, 4 meses, um mês, vai passar do mesmo jeito. O que você vai fazer nesse 1 ano, 4 meses, um mês, é o que te define. Não é o tempo, porque o tempo independe de você, mas o que você faz com ele, porque ele vai passar do mesmo jeito. Agora, nesse tempo, você prefere simplesmente ficar deitado aí ou se posicionar como alguém que merece mais? Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se acalmem, tá? Se você está desesperado, calma. Porque, de novo, não é uma questão de tempo, é uma questão de estratégia e não é uma questão de ser melhor do que todo mundo. É uma questão de ser melhor do que o suficiente. E é isso. E se não der certo esse ano, tudo bem, não é o fim do mundo. A questão é que se você começar a estudar agora e não passar, não é como se esse estudo tivesse simplesmente sido por nada. Você já tá 4 meses na frente do que você estaria. Então é isso. Você não está fazendo algo que não vai dar frutos. Porque em algum momento você vai sim colher todo o fruto desse esforço, mesmo que não seja no fim desse ano. Mas não estou falando isso porque eu acho que você não tem chance de passar esse ano começando a estudar agora. Pelo contrário, eu acho que é só uma questão de estratégia, como eu falei, e se você adotar a estratégia correta e estiver bem no dia da prova, é isso. Eu acho que, assim, ninguém passou até passar. Eu que comecei a estudar mais cedo, ou quem tá começando a estudar agora, ninguém passou até passar. Tá todo mundo na mesma. Até sair a lista, ninguém passou. E é isso. Todo mundo com as mesmas chances aí. Então, foi esse um vídeo. Beijinhos!